Pode ver, de onde querer ver, você sabe que eu sempre falo isso. Duve, diário de uma vida elétrica para você. Mais um episódio, mais um capítulo, mais uma boa conversa aqui com um bom profissional do nosso setor. A gente conversou ali bastante, tem uma vida elétrica, tem algumas curiosidades. No início ele não queria contar, não queria entregar, mas a gente vai forçando para contar aqui de novo para vocês também. Tem aqui comigo no estúdio da Fontana Filmes, aqui em Campinas, ele, um amigo, Vinícius Gibrail. Está correta a pronúncia? Perfeitamente. Boa, certinho? Perfeitamente, Crispim. Eu não te perguntei isso lá, mas a curiosidade veio agora. Esse Gibrail, de onde é? Cara, ou como é que é? Ele tem uma origem síria, né? Aham. Sírio-libanesa, né? Aham. Mas, para ser honesto, pertence ali a uma parte da família que não esteve muito conectada, vamos dizer assim, com a realidade e o contexto da minha geração aí. Mas, duas coisas então agora. Primeiro, ok, né, um nome diferente, não é o nome que a gente vê todo dia, né? E agora eu entendi quando você me disse, já entrando um pouquinho na tua história, que a tua origem, falando assim da formação, das referências de casa de pai e mãe, era o comércio. Então agora sírio libanês e o comércio agora fechou. Fecha a conta. Fechou a conta, fechou tudo certo. Vinícius, primeiro obrigado por ter vindo. Né? A gente está ensaiando essa conversa aí já tem um tempinho. Agradecer aqui também a Mariana, né, a responsável pelo marketing. Vinícius hoje está na Tuve Highland, é o responsável pela América Latina, é isso, Vinícius? Latam? Exatamente, na parte de solar e produtos elétricos. Né? É teu pacote hoje, é a tua missão hoje. É isso aí. Isso, e a Mariana fez esse trabalho, essa ponte com a gente. Então, obrigado, vamos aproveitar essa oportunidade para conversar. Mas indo um pouco nessa história do Vinícius, Vinícius é paulistano. Paulistano, da Gema. Da Gema? Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Uhum. Futebol, tem alguma... Muito pouco. Assim, minhas memórias de futebol são das Copas do Mundo e só. Mesmo assim, a partir das oitavas. Né? A partir das oitavas, Então não é muito... E poucas boas e grandes experiências para se falar, né? Mas me conta, o Vinícius hoje não, né? O Vinícius a história tua profissional, ela está no setor elétrico. Exato. Mas o Vinícius não é um cara formado em engenharia elétrica, né? Não tenho formação de engenharia, Crispim. É um administrador. Sou um administrador, economista. Você é economista também? Eu fiz uma... Isso você não me contou. Então não... Pois o meu MBA com a FGV, e por certo, muito carinho e admiração aí pelos profissionais que fazem os cursos acontecerem naquela instituição, né? Mas eles têm um viés muito forte, né, de economia. Por algo, eles são os catalisadores dos indicadores que nós temos em muitas coisas aqui no Brasil, né? Sem dúvida. E você me contou ali, o Vinícius começou a trabalhar cedo, né? Muito cedo, 15 anos de idade, foi o meu primeiro emprego com, como diz, carteira assinada, né? E como é que foi essa primeira experiência? Conta pra gente aí. Rapaz, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade como office boy em um escritório administrativo de naquela época, uma pequena, mas potente ou promissora indústria do Brasil, que era a STEC Indústria Elétrica. Que era não, né? Ainda é, né? Sim, sim. Então ali você encontra o mundo da elétrica. Ali eu encontro o mundo elétrico. E eu não me lembro se a gente falou disso, mas como é que foi isso? Como é que você chegou nessa empresa? Como é que o Vinícius foi parar na STEC? Minha mãe com 14 para 15, né? Pois é, minha mãe é uma grande comerciante, né? E dentre todas as funções que ela desempenhou trabalhando como comerciante, houve uma parte da história dela em que ela trabalhou com corretagem de imóveis. E ela vendeu um imóvel para uma pessoa
que era a secretária do fundador da STEC na época. E conversando com essa pessoa, falou, olha, eu tenho um filho, jovem, não quero que ele fique na rua, né? Quero que ele tenha um caminho mais promissor. Caminho do bem. Caminho do bem. Um trabalhinho lá para ele, não? E essa pessoa, justamente, ela vinha, via de saída um jovem que estava na posição, e ela me convidou e eu fui lá com 15 anos. E de lá ela disse que sim. Mãe é mãe? Mãe é mãe. A frase... Não, mãe é mãe. Mãe é mãe. Né? Acho que as coisas que envolvem o olho, né? Opa! Exatamente. Aqui tem uma oportunidade. Opa! Né? E aí deu super certo, né? E aí, com essa idade, óbvio, você ainda não estava, né, na faculdade, você estudava. Então, como é que você fazia? Você trabalhava de dia, estudava à noite? Como é que era? Exatamente. Né? Aí eu mudei a escola, né? Eu já estava naquela época colegial, né? Sim, oitava série, a famosa oitava série, depois vinha primeiro ano, segundo ano. Exatamente, foi oitava série, eu já mudei a oitava série para estudar à noite e deu super certo. Trabalhava de dia, estudava à noite e a luta, né? eu tô, pelo menos dá para conversar contigo, porque eu tenho uma filha, acho que você comentou também da sua, de 18, eu tenho uma de 18 também. Fui buscar ela na escola ontem. E ela tinha acabado de pegar o histórico escolar dela de uma outra escola, e a gente conversando. Ela falou assim, que esse meu último ano aqui, eu virei e falei assim para ela, tá, a oitava série. Ela falou, pai, não existe mais isso. Eu falei, não existe para você, para mim existe. Se existe a quinta série em mim, não vai existir a oitava? O que é isso? Não, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, não, primeiro ano do fundamental, último ano do fundamental. Eu falei, eu prefiro a oitava série. Mudou muito melhor. Muito melhor, com certeza. Mas, então ali você entra na STEC, com esse trabalho, né, e é engraçado a gente falar o office boy, né, porque mudou demais, né, hoje não existe mais, não. Né? Essa não, negócio de ir no banco, ir no correio, levar as coisas. Extintas, né? Você tem algumas coisas parecidas hoje, né, o motoboy eu acho que é um tanto quanto, mas é diferente, né, claro. Diferente, né, acho que ele desempenha uma outra tarefa. Sim, né? sim. O office boy, primeiro que o office boy, ele precisava, eu digo isso porque eu lembro, né? Eu estive na pele, né? Então, eu me lembro. Precisava ser um cara de confiança, né? Eu lembro, hoje eu posso falar, mas à época, o Gabriel Ganarian, uma pessoa com quem eu aprendi muitíssimo, um empresário, que visionário, era o fundador da STEC. Um visionário, um cara excepcional, extraordinário, né? E ele... Na época ele transacionava dólares, ele fazia câmbio de dólares e eu ia até a casa de câmbio lá na Líbero Badaró e havia uma quantidade muitas vezes razoável de dólares que eu levava na meia. Você está brincando? Você não me contou isso ali? Levava na meia para fazer o câmbio, mas sim, tudo direitinho. Mas meia nova também. Meia nova, não. Também levando dólar, pô. Né? Não, e assim, às vezes levava no malotinho, né? E era uma quantidade de dinheiro, muitas vezes, sim, importante, né? Então, o office boy, ele sempre foi uma figura que, embora menor relevância na hierarquia, era preciso ser uma pessoa confiável, né? Muito bem. Por falar em dólar, eu me lembrei de pagamento e tudo, já até chegar na cabeça do patrocínio. Aí, enquanto você bebe uma água, eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que não pagam em dólar, mas pagam em real, mas que permitem, no final das contas, que a gente conte essas histórias aqui, que a gente faça com que o DUV, o Diário de uma Vida Elétrica, aconteça. Então, eu queria agradecer a Trael, que está aqui, também matando a minha sede, mas que é uma empresa com mais de 30 anos no setor elétrico brasileiro, fabricante de transformadores, com uma presença incrível no Brasil inteiro, com fábrica no Centro-Oeste. Então, obrigado, Trael, por permitir isso. Está aqui o QR Code para conhecer mais sobre o que a Trael tem feito, os produtos, as soluções que a Trael tem, está no QR Code aqui. Agradecer também a TTS Energia, super parceira nossa aqui no DUV, já há bastante tempo também. TTS que é uma referência nas construções de usinas como EPCista, na mini geração, na geração centralizada, uma empresa muito sólida, muito estruturada,
QR Code da TTS para quem quiser conhecer sobre os projetos e o que a TTS faz aqui também. E queria agradecer a Tuve Highland. Fala eu ou fala você, hein? Pode falar você. Falo eu. Uma empresa mais que secular, 150 anos já de tradição, uma empresa alemã, referência no mundo inteiro e que faz um trabalho incrível, porque a Tuve, ela tem a habilidade, tem a capacidade de validar produtos, processos, serviços, dando mais segurança ao mercado de uma forma geral. Mas quem quiser saber mais também sobre a Tuve Highland, além da conversa que a gente vai ter aqui com o Vinícius, mas tem o QR Code aqui dando mais informação sobre a Tuve Highland. São essas empresas que permitem que a gente conte essas histórias, inclusive, já de pronto, obrigado por estar conosco, por apoiar esse projeto. Vinícius, você tem uma história interessante aí já no início da Stack, que você falou, olha, eu fiquei pouco tempo como office boy, porque depois de um ano já, acho que o próprio olhar do Gabriel, né, percebeu que você tinha um conjunto de habilidades, vamos colocar dessa maneira. E tem uma passagem que eu achei interessantíssima nisso e que foi aonde você vê que o olhar do líder ele faz diferença, né? Com certeza. Porque ele percebe a joia que precisa ser lapidada, fala, opa, tem aqui um potencial, né? Conta essa história para a gente, que essa história é muito boa do que aconteceu e qual... Porque, de fato, porque você era muito novo para aquela ação. Conta para a gente, aí para quem está nos ouvindo, assistindo. O que aconteceu ali, basicamente, eu trabalhava no departamento financeiro, eu era um auxiliar de contas a pagar, contas a receber, né? E é uma época em que alguns contemporâneos a nós vão lembrar, né? Então você tinha toda aquela questão dos cartórios de protesto, né? Ainda existe hoje, mas não com tanta relevância, e não havia toda a automatização que existe hoje. Então o que aconteceu foi que, sem querer, mandaram um título, né, de um grande cliente da empresa, equivocadamente a cartório, e esse título foi protestado. Isso. E as consequências, elas foram enormes, porque era uma época que você não tinha transação eletrônica de banco. Né? Só para dar a data para o pessoal, nós estamos falando de 96. 96, 5, 6, eu imaginei. Exatamente. Você não tinha celular, né, porque você falou, precisava depois resolver isso. Claro. E aí? E aí aconteceu de que o dono ele se enfureceu. Por certo, era um amigo do Gabriel, né? Um distribuidor de material elétrico ali. Por certo ou por pior, né? Pelos dois. Mas o fato é que esse homem ele se enfureceu muito e eu lembro que o pessoal, inclusive a gerente do setor, ela ficou bastante abalada com aquilo, porque o homem ele não economizava palavras, adjetivos. Certo. E ele, naquele momento, né, de muita... Mas ainda bem que o Gabriel estava na empresa, resolveu rápido. Não, o Gabriel estava viajando, né? E era uma época que se ligava para a pessoa que estava viajando e recebia ele recebia um papelzinho embaixo da porta do quarto. Ou seja, foi assim que ele recebeu, inclusive, a notícia? Foi assim que ele recebeu a notícia, porque o dono da empresa ligou para ele onde ele estava, né? E não o achou, assim, de primeira. Mas no meio do caminho, a gente pediu lá a baixa e eu peguei um papel... E baixa de processo não era um negócio que baixava de uma hora para outra. Né? Se eu não me engano, nós estamos falando de um prazo de 7 dias úteis para que isso corresse entre todos os cartórios. Né? Enquanto isso, ele não tinha crédito, enquanto isso, ele não tinha talão de cheque, que na época se usava para pagar. Exatamente. Ou seja, vocês pararam, essa brincadeira parou a operação do cara. E pior, né? Sem querer, né? Ou seja, erroneamente. Não dava nem para dizer, não, mas olha, enfim, não. Não dava e assim, uma situação bem complicada ali. E, rapaz, eu tive a iniciativa de pegar um papel timbrado e da minha cabeça surgiu ali um texto, um pedido de desculpa, uma retratação e elaborando ali a importância... 16 anos, né? 16 anos, elaborando ali a importância né, que eles, como cliente, tinham para nós e que não havia nenhuma dessa intenção e que a gente ia trabalhar muito para reaver ali os danos e tal. E, de todas as formas, as medidas processuais do assunto estavam tomadas e a gente esperava que ele pudesse compreender, porque, afinal, era um erro humano. E mandei essa carta via fax. Né? Coloquei no fax e mandei.
E você me contou que você mandou a carta e mandou comprovante. um comprovante do Bradesco que a baixa tinha sido dada. Exatamente. Ou seja, né, calma, porque ele podia perguntar, mas e aí, resolveu? Ou seja, resolveu e você me desculpa, né? Exatamente. E aí, depois de uns dias, veio através da minha gerente, na época, a minha chefe, né, na época, dizendo que o Gabriel ele desejava que eu passasse a fazer parte das vendas da empresa, do departamento de vendas, porque eu estava no lugar errado, né, que eu não tinha que estar no financeiro, tinha que estar em vendas. E aí foi onde eu comecei, vamos dizer, literalmente a minha carreira executiva, né? Trajetória profissional. Ali se descobriu um Vinícius comercial. Mas, ô Vinícius, eu estou contando essa história porque eu acho que é interessante quem está nos assistindo, porque não é trivial, não é normal. Eu acho que hoje em dia menos ainda, né? Eu falo que os jovens hoje estão envelhecendo, né, mais tarde, né? 16 anos. Há 30 anos atrás a gente era diferente, né? Não, nem melhor nem pior, era diferente. Diferente. Mas mesmo na época, com 16 anos, você tomar uma iniciativa dessa, você perceber que aquilo era importante, né, sem ninguém ter te dito, porque foi uma iniciativa de fato tua, né? Olhou para aqui e falou, alguma coisa precisa ser feita, né, para minimizar, né, isso daqui. Eu acho isso de fato, e aí a percepção, que a gente está falando da liderança. A percepção do Gabriel de que, cara, esse cara está no lugar errado, né? Esse cara aqui é comercial, joga ele para o comercial que a gente vai ganhar mais, né? Achei muito interessante da história, por isso que eu falo que o making off sempre é muito bom, porque surgem histórias muito boas ali, né? E ali, então, você se encontra no comercial. Pois é, eu me encontro lá e aí não só me encontrei lá, senão que, na época, o próprio Gabriel teve a iniciativa de pagar a minha faculdade, né? Ele decidiu pagar integralmente a minha faculdade. E eu continuei estudando à noite, continuei trabalhando. E fiquei na empresa por muitos anos, né? Quando a gente fala por muitos anos, acho que ainda tem passagens interessantes aqui. Nós estamos falando de 23 anos. Exato. Se quiser ser preciso, 23 anos e um mês. Exatamente. Né? Então, assim, de fato... É uma vida, né? Uma vida onde você não vê hoje em dia, mas quase quem tem 20 e alguns anos de empresa. Isso é muito raro, né? O que aconteceu ali, Crispim, é que era uma empresa em crescimento, com um dono muito empreendedor, né? E que me ajudou a que eu me descobrisse como empreendedor com ele. Né? Então, embora tenham sido muitos anos, não foram muitos anos no mesmo lugar, no mesmo edifício, no mesmo endereço. Né? E também não com a mesma função, ou seja, não com a mesma você função. teve desafios diferentes aí que eu queria entrar um pouco, né? Porque no meio do caminho aí, vamos colocar meio do caminho, não, né? No início do caminho, coisa de 4, 5 anos depois de você já na empresa, né? E aí já com uma história dentro dela, ele te faz uma outra proposta, né? Que eu achei também interessante. Conta pra gente. Exato, eu terminava a faculdade, né? Já estava me formando e aí ele um dia me convida para ir tocar um empreendimento que ele tinha no México, né? Ele tinha um distribuidor ali e queria agora... Quer dizer, o que ele tinha num distribuidor no México, né? Ele tinha um distribuidor no México e assim, algum estoque por lá, né? E ele falou, bom, agora eu preciso estruturar uma empresa, eu preciso ter uma filial da companhia. E por que ele decidiu isso? Por que ele olhou para isso e falou, eu vou abrir uma empresa no México? Ele entendia que tem essas questões. Mas... É que assim, Crispim, eu acho que é parte da jornada de qualquer grande empreendedor, né? Ou qualquer pessoa que trabalha muito, um dia buscar o seu descanso, a sua tranquilidade, né? E o Gabriel não foi diferente. Ele viu que, olha, a empresa vai bem, eu preciso começar a preparar a venda disso aqui. Né? Era uma empresa com grande potencial, o Brasil crescendo, né? E ele, portanto, encontrou que a plus-valia da empresa seria muito diferente se fosse uma empresa internacional. A Stack, nesse momento, ela estava com quantos anos? Você tem ideia? A Stack foi fundada em 89, né?
89, então nós estamos falando já de 17 anos. Quando você vai para México... Exatamente. Já quase 2 décadas, né? Já tinha uma história. Tinha uma história, não. É um grande trabalho feito. E por que stack? Sabe me dizer? Mas fiquei curioso. Stack significa tomada em alemão, né? Ah, tá. Então, esse foi o... Porque ficou bom, né? Ficou bom. Fácil de falar. Ficou muito bom, muito bom. É uma empresa pela qual eu tenho muito carinho até hoje. E foi tranquilo, né? Puta estrutura, tudo... Tinha dinheiro, não foi assim que foi pro México? Crispim, nada, né? É aquela história orgânica mesmo, né? De você semear. Cada de manhã te chamou, falou, dá uma ideia aí. Nós vamos pro México. Tá bom? O pedido, vamos lá, o convite foi assim, né? Vamos pro México, acho que tem uma oportunidade lá, vai lá e faz, né? E havia uma coincidência, né? Porque a comunicação que eu tinha com o Gabriel era muito nessa linha, né? Porque nós tínhamos essa identidade empreendedora. Então ele não precisa ficar, né, pormenorizando para mim, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Sabe o que vai na frente, o que vai atrás, e o que vai no meio. Então você organiza as coisas e faça acontecer, né? E aí o nosso acordo inicialmente foi que, olha, eu vou te dar mercadoria, você vende a mercadoria, você paga a mercadoria, com o que sobrar, você investe, paga as contas, paga funcionário, faz isso, faz aquilo. De fato, no meio do caminho, algumas vezes a gente capitalizou, né, o investimento. Mas aí já estava no meio do caminho, né? Mas, ou seja, assim, ele era um cara visionário, né? Visionário. Ele te fez fazer. Ele me fez fazer. Era a maneira de acontecer. Se tivesse dinheiro tranquilo, talvez não teria dado tão certo, né? Não teria sido eu, né? Também, né? Não teria sido eu. Né? Pero tranquilo, hablavas espanhol quando fuiste, não? Crispim, eu fiz 10 aulas de espanhol. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiz 10 aulas de espanhol antes de eu embarcar para o México. Sim. E uma professora espanhola, numa escola ali em Santana, uma querida, e ela me ensinou algumas coisas. Pero que sim, pero que não. Pero que sim, pero que não. E eu fui. E eu lembro de ter feito as minhas primeiras reuniões, Crispim, que eu terminava de falar e os caras me olhavam assim, eu não entendi nada que esse cara falou. Eu te entendo isso. Mas, por sorte, eu tive muita ajuda. Primeiro que o povo mexicano é um povo extraordinário. Né? É um povo muito parecido com o brasileiro, um povo receptivo, ajudam. Então, foi muito bom nesse sentido. E a pimenta? Come pimenta? A pimenta me castigou muito. Me castigou muito. Tá bom. Não vou entrar nos pormenores. Não vou entrar nos pormenores, não. Tá muito bem. E depois de México, aí já assim, falando espanhol, tranquilo. Isso. Um outro desafio, esse a gente não conversou antes, e aí eu tenho curiosidade, estou sabendo agora. Como é que foi a Argentina? Bom, a Argentina foi o seguinte, eu já estava bem cansado, né? Porque foram 2 anos brutais no México, muito trabalho, muito Tirar desafio. o avião do chão, meu amigo. Depois dele voando, mas levantar voo foi muito difícil, né? E aí veio o convite para fazer o mesmo trabalho na Argentina, né? Mas a Argentina, porque quando ele teve a iniciativa no México, ele concomitantemente teve essa mesma iniciativa na Argentina, e quem ajudou o Gabriel na época foi um primo dele, né? E falou, não, abre aí, eu te ajudo, eu fico aqui meio que no backstage. E aí até era mais fácil, né? Assim, Claro. Tá aqui do lado. Claro. Mais e havia uma coincidência de mercado também, né? Porque o México era um mercado de norma americana. E os produtos da Stack, a inovação da Stack em termos de portfólio foi ter introduzido as normas europeias no Brasil, né? Para as aplicações de produto elétrico de proteção DIN, né? De norma europeia. Na época era o disjuntor Legrand, né? O Piau, aquele disjuntor baquelite, né? E a Stack foi a precursora. De fato, o Gabriel trouxe para o mercado, na época, isso tomou uma proporção maior quando esses produtos, ou quando o go-to-market da empresa começou a mirar a construção civil, que ganhava uma conotação muito forte naquela época. Então vieram questões de segurança do trabalho, então a gente primeiro levou o produto para o canteiro de obras, né? O interruptor diferencial, imagina, isso era um negócio que não existia no Brasil, né? E aí, claro, quando você tem um produto que tem absoluta coincidência
com o mercado onde você está indo, tudo é mais fácil. Sim, né? sim. Ele chega pronto, entre aspas. Chega pronto. E havia uma história por trás, porque a marca Stack, ela existiu na Argentina de muitos anos atrás. Né? Muitos anos atrás, digo, anterior ao momento que nós estamos falando aqui. Tá. Porque houve uma Stack argentina lá. Sim. Entendeu? Alguém pôs um nome disso. Nada a ver, mas era. Tinha alguma coisa a ver, mas assim, não. Sabe? Mas ainda estava na memória das pessoas. Então foi dada continuidade em alguma coisa que já existia no mercado e já se identificava. Então, muito diferente da história do México, já havia um vento soprando em favor. Né? Então foi colocar em prática aquilo que eu já tinha aprendido, né? Formar uma empresa, formar time, né? Determinar prioridades, estabelecer as operações, questão logística, aprender dos vieses tributários de um país e tal. E tudo isso se construiu. E na Argentina eu fiquei muito mais tempo. Né? Na Argentina... Sim, vi aqui. E um desafio talvez muito maior, né? Muito maior. Claro, tinha que conviver com argentinos. Mas você imagina. Essa parte edita, hein? Los Hermanos. Edita isso aí, pelo amor de Deus. É brincadeira. Ó, a gente gosta de implicar com vocês. É isso. Senão, qual o sentido que tem? Mas assim, foi Mas Buenos Aires é linda, né? Cara, eu não tenho nenhuma observação do primeiro dia que eu cheguei na Argentina. Fui super, a gente fica pilhando aqui, é legal. Eu gosto. Super legal, tem um apreço enorme pela Argentina, pelos argentinos. Um mercado bem difícil, né? Com seus altos e baixos, que todo mundo sabe. Né? Ali você estava em 2008, né? 2008 a 2011. Quem estava como... Eu cheguei lá, estava o Nestor, né? Kirchner. O Nestor Kirchner, ele faleceu. Aí a Cristina assumiu a continuidade. Sim. E aí veio a reeleição dela. Então eu peguei ali basicamente todo o período kirchnerista na Argentina. Então eu vi como o peso ele se dilapidou rapidamente, a inflação disparou, o acesso à moeda estrangeira foi restringido. Então foi um período bem delicado. Mas é aquela história, Crispim. Eu gosto sempre de entender os mercados sob o prisma do que diz o jornal, dos KPIs macroeconômicos, mas também tendo a oportunidade de olhar o que acontece dentro do país, né? E aí você volta para o Brasil em 2011 e aí um período também, dá para dizer, metade desse... Que aí você está na metade do teu tempo de Stack, e depois você fica uma outra metade como um diretor comercial Latam. Claro, porque lembra que eu comentei com você que toda essa jornada de internacionalização da Stack, ela tinha um propósito. E o propósito era a venda. Sim. Na verdade, só fazendo um adendo à tua fala, na verdade o propósito é valorar ainda mais a empresa para vender, perfeitamente, colocando ela no mercado externo. Faz todo sentido isso, não estou falando óbvio aqui, mas é desafiador, porque às vezes você pode saber disso, mas como eu faço isso, não é um negócio diferente. Eu sei, se você for lá para fora e abrir em X país, ela vai valer muito mais. Ok, agora vamos fazer isso. Isso. Não é assim, né? Exatamente. Então, o Gabriel vendeu a empresa. Eu lembro, eu estava um dia em Buenos Aires, inclusive minha filha menor, que nasceu na Argentina. Ou seja, a mais velha é mexicana. A mais velha é mexicana. E a mais nova é argentina. E no Brasil ninguém? Não, no Brasil eu e a minha esposa só. Pronto. Isso aí. Mas aí eu estava inclusive com a minha filha doentinha, né? Estava no hospital com ela e chega um e-mail, né? Na época a gente tinha o BlackBerry, lembra do BlackBerry? Eu falei disso outro dia. Falamos outro dia, né? Vocês não estão vendo atrás das câmeras ali, tem o nosso diretor aqui, Charles Fontana, a gente falou disso. E eu recebi um e-mail, eu lembro até hoje o título desse e-mail, Vendi a Stack. Era esse o título do e-mail, com uma exclamação, né? Então, o Gabriel... Se tivesse emoji, um sorriso, né? Um sorriso, com certeza, ou muitos, né? Mas ele mandou esse e-mail, ele tinha vendido a empresa e a decisão dele foi dar espaço imediato ao CEO que viria, né? E isso aconteceu em 2011 e aí chega a bordo... Vendeu para quem? Vendeu para a Schneider Electric em 2011. Vendeu para a Schneider, quer dizer, vendeu para uma grande empresa. Vendeu para uma grande empresa. E foi uma grande experiência, né? Eu acho que foi um movimento que somou para todo o capital humano que estava lá. Que estava na Stack. Tem ideia de quantas pessoas a Stack tinha naquele momento?
Só A STEC, como empresa, cara, total, tinha umas 800 pessoas. Bastante. Bastante. A fábrica em Manaus, fábrica em São Paulo, centro de distribuição, né? Então, a gente tinha bastante gente. E aí, nesse interim de 2011, final de 2011, começo de 2012, nós recebemos o Luiz Valente, que foi o nosso primeiro CEO, né? Vindo do Grupo Schneider, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço, uma amizade e um professor também, aprendi muito com o Luiz Valente. E esse homem teve conosco praticamente toda a jornada que eu permaneci após a compra, né, pelo Grupo Schneider. Então, foi muito interessante participar dessa transformação, né, Crispim? Porque você agora pega todo aquele pacote de empreendedorismo, de pujança, do vai que dá certo, e agora você começa a colocar nuances de, olha... Tinha uma gestão alemã aí, um DNA mais alemão? Na verdade, a Schneider é francesa, né? Ah, obrigado. Essa parte é dita, pelo amor de Deus. Tá igual quando eu falei outro dia com a Jamaica. Eu falei, você foi para Jamaica, então você aprendeu espanhol, né? Com outro entrevistado. Eu falei, e o cara não editou isso. O cara não editou. Não, eu sempre soube que a Schneider é francesa. Eu queria ver se você estava ligado. Entendi. Mas assim, Cris... Mas é um nome meio alemão, você concorda comigo? De fato, não é? Vamos lá, de fato a empresa tem o pezinho dela inicial lá, né? Ela vem, a história da Schneider, ela tem raízes na indústria farmacêutica, tá? E ela estava mais com um pezinho ali na Áustria, naquela região, e posteriormente... Me perdoei já. Não, você está certíssimo, cara. Schneider não é um nome que tem a ver com francês. Nada a ver, tá bom. Nada a ver. E eu vou ser franco para você, quando eu recebi a notícia, falei, bom, agora nós vamos ser alemães. Ah, não, então pronto, mais que perdoada. E aí é da Schneider mesmo, não é nossa. Né? Ah, legal. Mas uma grande companhia e, claro, essa transformação, ela trouxe consigo um pacote de coisas que eram muito novas para mim, né? Então, quer dizer, você tinha dentro da STEC uma cultura de liderança não pelo poder, você tem agora a liderança para administrar, para ser um facilitador, um ajudador, para aprender, para crescer, né? Então, você é um veículo de crescimento como líder. E agora a gente aprende a conviver com uma hierarquia mais elaborada. Você sabe que eu não me lembro quem, mas passou por aqui, mas fez essa mesma observação, consideração, também num processo de transição e que tem muito isso, né? A gente vê isso das empresas francesas e tudo no setor elétrico, né? E ele fez essa mesma consideração, que criou-se ali naquele momento uma estrutura hierárquica que até então, onde ele estava, não tinha. Não me lembro quem é, ao longo da conversa, me lembrar, eu falo, mas foi... o teu relato me fez lembrar. Exatamente. Bom, e aí, depois de 23 anos, em janeiro de 22, o Vinícius decide sair da STEC. Exatamente. Então, eu deixo ali para trás todos esses anos de trabalho, foi uma aventura incrível, né? Descobrir a América Latina inteira, cada um dos países, né? E criar muitas relações, muitos amigos e tal. E chegou a hora de mudar, né? E para mim aquilo foi bastante diferente, né? Foi um momento bastante incomum, claramente incomum, né? Mas que, de uma forma geral, eu soube lidar bem. E nós estávamos ali naquele período de pandemia, né? Sim, pandemia, a gente está falando início de 22, a pandemia está querendo acabar, né? Mas aí começamos a ver como a segunda onda queria, né? Sim. Mas, enfim, havia ainda resquícios. Sim. E entre um e outro processo, né, foi muito interessante, porque isso também acontece, né, Crispim? Quando você está muitos anos numa mesma casa, você não sabe qual é o seu valor para as outras casas. Né? Eu achei interessante você falar, na hora que você saiu, você falou, bom, agora eu preciso buscar um outro trabalho. Mas como é que faz isso, né? Porque é natural, 23 anos... É isso. Eu saí conversando com um amigo, ele falou, e agora o que você vai fazer? Cara, boa pergunta. Né? Como é que faz para buscar? Porque eu lembro, uns anos atrás, que você tinha um jornal do trabalho. E assim ainda? Não. Né? Não, eu não tinha LinkedIn, não tinha nada disso. Você não tinha? Não tinha.
Não tinha. Que isso. Então, assim, claro, você está numa empresa... Sim, para quê, né? Você fala, isso aqui é parte da minha vida e eu sou parte da vida da empresa. certo. Mas aí eu aprendi com um amigo que assim são as organizações. E ele sempre teve muita razão, né? E nessa transição, eu acabei migrando para o mundo de renováveis. Aí você chega na gente. Aí Exatamente. o Vinícius de Brail chega na... Dá para dizer que é a Array, mas não era a Array ainda, né? Não Ou era a STI, STI, né? Era STI ainda. Norland. STI Norland. Exatamente, o nosso amigo Javier Reclusa. O Javi é um amigo... Citado aqui, Javier Reclusa, depois assista, está aí citado. O Javi, um professor, né? Um professor, um mentor, um cara assim... Diferenciado, absolutamente. Né? Um visionário, um cara assim que revela na sua própria vida o sentido de ter foco, determinação, responsabilidade, e quando você junta todo esse pacote de coisas que são, por natureza, boas, e se você vê o Javier, você começa a entender, levando isso à exponencialidade dos resultados. Né? Dá para dizer, então, Vinícius, que muito do que se tornou a STI é fruto dessa obstinação, trabalho, foco do Javier? Sem dúvida, sem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Javier, ele é o... Se você falar de tracker solar no Brasil para qualquer stakeholder, tá? Do nosso mercado, né? Claro, alguém que tenha track record, né? Você vai... o Javier Reclusa, claro. Sim. Esse foi o cara que me apresentou a solução do seguidor solar. Né? Sim. E por falar em tracker, né, sabendo da nossa conversa, né, você sabe que eu fiz aí uma homenagem, né, já que a você, a Ray também aí, que a gente teve foi a camisa que a gente usou na Intersolar, para onde tem a sol, é para lá que eu vou, tá aqui. Isso aí. Né, Dudu? Isso aí. E esse é o papel do tracker. Né? E como é que foi entender esse mercado, Vinícius? Porque é diferente, você tá, mas você tinha ali agora um outro cliente final, muito mais corporativo, né? Outros valores, né? Porque você não vendia fracionado, os valores eram muito maiores. Você tinha também, claro, concorrentes que também já estavam no setor e que eram fortes, né? Que estão aí até hoje. Como é que foi entender Deu para entender rápido? Como é que foi essa experiência? Crispim, de novo, né? Quando eu falo quando eu trago a questão de que o Javier ter sido um professor, é porque realmente ele foi um professor, né? E ele dedicou horas e horas e, assim, nós ficávamos horas a fio no escritório e ele sentado e dialogando e explicando. E ele me estruturou, né, todo o ambiente do negócio, né, tanto da parte externa para a parte interna. Então, aquilo... A gente vai absorvendo porque você tem uma experiência também. Sim, claro. Né? Você não chega Claro, então... zero, né? Quer dizer, você entende como é o go-to-market, ele é diferente, ele é um B2B, né? Mas ele é um B2B que você não consegue fazer com que haja um processo para atender todo mundo, você tem que criar uma linha de processo para cada cliente, e aí depois você tem atrás a decisão de negócio, ela não tem uma competência senão financeira, então você precisa entender como aquela engenhoca, né, ela atende às expectativas de um retorno sobre aquele investimento para um determinado projeto. Então, a gente vai assimilando isso e vai construindo uma ideia para começar a trabalhar. Mas aconteceu, acho que tudo bastante rápido. O Javier, de fato, do dia que ele me contratou para o dia que ele saiu da empresa, foram 9 meses. Né? Uma gestação. Uma gestação, uma gestação. E a empresa, e nós, quer dizer, e nesse período, e eu falo sempre isso, né, Crispim, você pode ser bom quanto seja, mas você precisa de time. Um cara sozinho não faz nada, andorinha não faz verão, já diz a cultura popular, né? Então, por sorte, eu tive o privilégio de contar com gente muito boa do meu lado, muito boa. Estão lá ainda, então, né? Sim. Eu digo sempre que a Ray, ela é uma grande empresa, aqui no Brasil, uma grandíssima empresa pela qualidade humana que ela tem a bordo, né? E
E nós deixamos aí, eu acho que ficou, né, um footprint importante aí desse trabalho que foi feito ao longo desses anos e a gente espera que continue. Praticamente 3 anos. Não, bom, a gente tem uma parceria, um trabalho feito junto aí, também Latam, mas muito também das coisas, às vezes, aqui do Duve, postagem e tal. Quem já me deu insights muito bom, André Coelho, André Matias, né, que é o cara do marketing, né? Não, Crispim, não faz assim não, faz assado, porque o algoritmo e tudo, então o André... É um grande profissional, André. Figuraço, gente muito boa, mas apesar do que o que eu mais gosto ali é o Sávio, porque é flamenguista, não é Sávio à toa. O dia que o Sávio falou, cara, o Sávio, eu falei, cara, não pode... Não, meu pai gostava muito, falei, não, tá em casa, tá tudo certo, mas tem Luiz... Sávio, turma muito boa. Muito boa. E aí, bom, 3 anos quase de Array e agora chegando no momento atual, o momento presente, Tuve Highland. Também um desafio, porque você está com solar e produtos elétricos. Né? Tá. Na verdade, esse portfólio da Tuve, quando a gente fala de produtos elétricos, nós estamos falando basicamente de certificação de produtos elétricos como o portfólio de uma Schneider, né? Em baixa tensão. Plug, tomada, disjuntor, esse tipo de coisa. Tentando entender, até para quando a gente começou esse trabalho, né, eu fui entender um pouquinho, busquei entender um pouco mais qual era o papel. Eu já tinha, claro, a referência de Tuve Highland e tudo, porque às vezes eu precisava saber se tal equipamento era certificado por algumas empresas que a gente passou, e o fato de ter sido certificado, validado por vocês, ajudava muito, mas era até aí, né, até a ponta do iceberg. Né, eu fui tentar entender um pouco mais. Uma empresa de 150 anos, né, Vinícius? Qual a importância de ter empresas como a Tuve, também falando da Tuve, no cenário, ou seja, quando se tem, qual é o resultado quando se tem, quando não se tem, né? O que a gente pode tirar disso? Crispim, eu digo para você que estar hoje, eu participar, né, da Tuve, ser um membro desse time aí, eu tenho algumas fases da minha história, né? Eu tenho o Vinícius empreendedor, tenho o Vinícius executivo, tenho o Vinícius vendedor, e eu digo que aqui eu estou aprendendo, eu cheguei num time que eu acho que eu saio dali como um Vinícius um pouco catedrático. Né? E por que isso? Né? Porque você tem ali um time com uma formação incrível, são caras que têm a capacidade teórica de explicar e de controlar, e a gente consegue levar claramente isso para a prática, porque, na verdade, o fato de testar, inspecionar e certificar um produto exige a habilidade prática de entender como esse produto funciona. Você tem que conhecer, porque para você dizer que ele funciona, não funciona, funciona mais ou menos, não dá para ser eu. Mas o interessante desse negócio é que, muitas vezes, nós sabemos mais do produto que o próprio fabricante. Né? Por quê? Porque a gente tem uma habilidade, como você falou... E você tem um referencial de comparação, né? Exatamente. Você tem um referencial de comparação. Mas, além disso, você tem uma experiência, né, que ao longo de 150 anos, você vai... Rapaz, é muito tempo, né? Claro, você vai remontando como as coisas elas foram se desenvolvendo e você tem uma história pregressa para cada produto, cada tecnologia. Isso você consegue, inclusive, formar... Você consegue, inclusive, formar opinião na hora de que se escreva uma norma, né? Então, a Tuve, ela é uma empresa, você trouxe essa pergunta, é importante, eu digo que ela é fundamental. Né? Hoje, no final do ano, eu infelizmente não posso revelar aqui, mas... O que você não pode revelar? Conta pra gente. Então, nós vamos no final do ano, lá no Chile, fazer uma apresentação de um grande fabricante de equipamentos do setor fotovoltaico, e que esse fabricante ele tomou uma decisão... Você vai me deixar curioso até o final do ano. Vou deixar você curioso, Crispim. Né? Mas assim, você vai saber, e é uma empresa que ela tomou uma decisão no caminho contrário. Ela falou, não, eu não quero saber o que a norma mandatória desse produto ela exige. Eu quero saber qual seria a norma ou exercício mais extremo para eu submeter o meu produto a fim de mostrar para o mercado que ele tem uma qualidade superior aos demais.
Ou superior à norma. Ou superior à mesma norma. Então, quando você compara de uma forma enciclopédica o que diz uma e o que diz a que ele buscou, é como você lê uma linha e lê um livro de 700 páginas. E aí como que vocês ajudam ele nisso? Ou seja... Claro, porque nós temos esse background acadêmico, ajudamos o cliente dentro de um processo que nós chamamos de white paper, né? Então, esse papel em branco, nós pegamos o produto do cliente e agora nós passamos a submeter o produto a condições não esperadas de funcionamento em condições extremas de aplicação. Posso fazer porque o papo está ótimo. Se a gente for olhar para os dias de hoje, e se a gente for olhar para o setor elétrico, e aí você falou de extremos, veio o clima na minha cabeça, claro, e tudo o que está acontecendo. Dá para a gente dizer, Vinícius, por exemplo, que muito, de repente, do que está aí, que está aprovado por norma e foi testado, já não responde mais porque o ambiente mudou. Você pode assumir dessa forma. Pensando o extremo climático, por exemplo. Mas é porque eu não imaginava que teria ventos, pega vento, de X metros, X é isso, né? Metros por segundo. Metros por segundo. Eu não imaginava que teria chuvas volumétricas ou calor nessa... Então, quando a gente aprovou, era um outro mundo, né? Exatamente. E a TUV Highland está olhando para isso também, ou seja, a norma também vai mudando em função dessas questões? É assim, Crispim, eu diria que eu não contaria com o conteúdo normativo como uma referência para manter a cadência ou proteger o consumidor e o entregável de um produto de suas falhas à medida que a tecnologia avança. A tecnologia avança muito mais rápido do que uma norma pode pressupor. Sim, normal. Eventuais falhas sob determinadas condições de uso que também, hoje em dia, elas são difíceis de prever. Mas a TUV, claramente, ela é isso. Eu digo que existe uma questão de entendimento no mercado, que é um pouco do meu trabalho, né, a bordo da companhia, ajudar a que isso seja comunicado, porque você tem um mandatório, o mandatório ele está indo para um lado monetário. Você antes tinha uma certificação para você poder vender em um mercado. Tá. Hoje você tem uma certificação para mostrar que o seu produto vale mais a pena do que o produto A, B ou C. Comprovado por um exercício normativo que demonstra que o seu produto ele é mais capaz que os demais na raça, na aplicação real, né? Então, tem um pouco disso, né, o trabalho que hoje a TUV está fazendo a nível mundial. Eu vou falar o óbvio aqui, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, para que as pessoas que estão aí nos assistindo entendam. Quando a gente fala de 150 anos validando produtos que não são de vocês, e você entrou no aspecto, por exemplo, monetário, tem uma responsabilidade de reputação aí muito forte, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. De fato, há empresas que não passariam na porta da TUV Highland, nem a TUV Highland passaria na porta delas. Porque fica esse negócio, ele é meu cliente, né? Eu preciso, assim, estou lembrando de alguns cases, né? ISO, né? Então, o cara certificava ISO, mas às vezes tinha um conflito ali, né? Porque, puta, o cara é cliente, está fazendo a certificação conosco e tal, né? Enfim, é isso, né? A reputação é fundamental, porque imagina se vocês validam um produto, dá um ok um produto que no dia a dia, na ponta, ele comprova-se que não atende aquilo que foi dito que ele atenderia. Tem um risco também razoável. Risco e como negócio, a TUV ela não está numa posição exatamente agressiva, né? Numa posição, vamos dizer, 100% mercadológica. Tá? Porque você pega qualquer empresa que esteja hoje no mercado, ela quer vender. Sim, esse é o ponto. Né? A TUV não exatamente. Claro que nós precisamos, mas antes de vender, a gente precisa entender se aquele parceiro, né, ele coincide com aquilo que seria o nosso entregável e a forma de entregar. Então, essa empresa ela precisa mostrar que ela tem rastreabilidade na produção, que ela é responsável na continuidade das manutenções dos certificados, dos ensaios,
Percebe? Tem uma série de coisas, porque, como você falou, existe um risco. Eu vou... Tem um amigo que ele sempre participa. Né? Ele vem, principalmente quando ele vai vendo que o debate vai ganhando corpo e tal, e tudo, e ele tem um quadro já que é dele, tradicional. Eu sei que as pessoas... sei que as pessoas ficam aí esperando a hora que ele chega e ele está doido para te perguntar um negócio. Então, eu vou chamar aqui para conversar com você o nosso amigo Zói. Vamos botar pilha aqui, botando pilha aqui com o Vinícius. Você falou esse negócio de certificação, eu vou querer perguntar para ele, porque eu acho que tem um tema interessante aí. Falando principalmente de Brasil, né? A gente vê, não vamos longe, né? O que está acontecendo agora com a questão das bebidas. Só para pegar como um referencial. Né? Você vê, quando não está validado o dano que gera, né? Principalmente no caso desse, dano à vida, mas o dano ao comércio, a quem está fazendo direito, enfim, tem toda uma complexidade. Né? E olha o que tem tomado o noticiário disso tudo. De alguma forma, é o que você está dizendo aí agora, que é o que vocês fazem. Vocês testam produtos, e aí, no caso específico teu aí, setor elétrico, solar e tudo, para validar ou não, dizer qual a característica daquele produto. O que o Zói queria te perguntar, Vinícius, como é que está isso no Brasil hoje? A gente tem, por exemplo, falando do setor solar, né? Que ele falou, o setor solar, vira e mexe, sai a notícia aí de que tal módulo não está entregando o que era para entregar. Ou seja, você gera aquela insegurança, né? O inversor não está resistindo o que era para resistir. Você passou pela indústria de tracker, você viveu ali, né? Que é um dos componentes. E sofre, né, tem uma carga mecânica no tracker que a gente sabe muito forte, né, e algo que está dito que vai durar 25 anos, né, o sistema, né, módulo, inversor menos, mas enfim, tem um time, o tracker é para estar ali. Pergunta que o Zói queria te fazer, qual é o momento atual do setor brasileiro, né? Estamos avançados, comparado a outros países. Guilherme, a gente precisa avançar mais. Quer dizer, Guilherme não, Zói, a gente precisa avançar mais. Como é que está isso? Eu acho que o nosso setor, o setor solar, principalmente, Crispim, ele é um setor que está mais atento a essa questão normativa. Né? Então, quando eu falo de white paper ou esses exercícios de que as empresas estão buscando submeter o produto delas a condições que não são normais e testá-los e sair com um certificado disso para o mercado, é porque eles já entenderam essa questão de que, olha, o investidor, né, o que desenvolve, decide investir num projeto solar, por exemplo, ele já viu que ele tem uma projeção de 25 anos, tem um lifespan lá para a usina dele, mas os que fizeram há 5 anos atrás já viram que não chega nos 25, né? Sim. Porque os equipamentos estão se deteriorando antes. Ou porque foi além do que era do previsto, pegando, por exemplo, as tempestades hoje que você tem, de vento, enfim. Né? É um mercado jovem, né? Sim. Então, tem uma curva de amadurecimento inerente, né? Sim. E depois você também tem a questão de como você qualifica os produtos que chegam com novas tecnologias, porque eles ganham complexidades à medida que o ambiente ganha complexidade. Então, sem dúvida que o Brasil ele é um mercado referente no mundo. Tá? Por quê? Porque você tem clientes, desenvolvedores, investidores que são referentes no mundo. Né? Aqui no Brasil, você tem os grandes donos de ativos, como você tem no resto do mundo, empresas como Atlas, EDP, né? Poxa, você tem aí uma porção que nós poderíamos passar aqui o dia inteiro falando delas, e essas empresas elas trazem consigo uma demanda importante por qualificação dos produtos. Então, eu digo que o Brasil, sim, é uma referência. Agora, claro, ele é um mercado que ele está determinado, a gente fala ali no anglicismo meio equivocado, driveado, né? Ele está sendo manejado aí pela iniciativa privada, né? Eu sinto que nós temos, o Inmetro é um grande organismo, tá? Uma entidade técnica muito competente. É verdade. E eu acho que toda essa competência que o Inmetro tem, né, a bordo,
eles poderiam desdobrar um pouquinho mais a serviço de trazer algumas obrigações de certificação, porque no final, e aí eu concluo a minha resposta, Crispim, no final não são só os grandes investidores que têm acesso ou que compram equipamento solar ou de renovável. Você também tem o consumidor, não é? Sim. E aí me parece um pouco antagônico dizer, olha, eu tenho Tier 1 e Tier 2. O que quer dizer o Tier 2? Uhum. É mais barato por quê? Porque é pior? Uhum. Então, quer dizer, o consumidor vai comprar um produto pior do que eu... E tem uma outra confusão que a gente faz, né? Principalmente quem conhece menos, é natural que as pessoas conheçam menos, porque elas não vivem esse dia a dia nosso, que é o cara dizer assim, não, mas o meu produto é certificado Inmetro, como se isso fosse um atestado de qualidade. Exatamente. Né? Ou seja, ele é certificado, logo ele tem qualidade. Não necessariamente, dá para dizer até que não tem, quase não tem nada a ver. O Inmetro só está comprovando que aquele produto que você diz atender tal coisa, ele atende. Exatamente. Nesse Exatamente, caso, claro, né, claro. nosso. Você tem que olhar sempre para a entidade acreditada pela Inmetro, que performa os testes que é outra coisa. E coloca o certificado à disposição do fabricante, portanto, do consumidor. Né? Tá no teu... Viu, Zóio? Então, você perguntou, não estamos de tudo, você estava meio preocupado e tal, se a gente estava, né, ficou preocupado, aí, principalmente esse negócio da caipirinha, foi daí que saiu a tua pergunta. Não, a gente está no, segundo o Vinícius, a gente está num caminho bom aí com a questão das certificações dos produtos do que te toca aí. Agora, curiosidade minha, está no teu pacote a questão da mobilidade elétrica? Porque esse é um outro tema que tem pegado muito, né? Não está no meu pacote, mas... a TUV Highland, sem dúvida, não. E nós temos uma executiva de altíssimo calibre a bordo, a Estela, aqui em São Paulo, que está a cargo dessa frente. E, na verdade, Crispim, a TUV Highland ela atende 360 graus à indústria. Tá? Então, o que você imaginar... A TUV Highland tem um background de suporte para certificação, atendimento de norma, cumprimento de determinadas exigências que possam haver no âmbito de brinquedos, tudo que você puder imaginar. Né? Porque essa preocupação está aí, né? Principalmente edifícios, carregador que está lá embaixo, o pessoal preocupado com essa questão, né? Até se tornar algo natural, né, traz muita... Eu suspeito, inquietude. E aí eu vou falar para você como né, de vir do mundo renovável. Né? Eu suspeito que a questão do carregador elétrico, o carro elétrico, ele vai se formalizar, não, ele vai ganhar força em cima do mercado à medida que as pessoas consumam e descubram quais são os seus problemas. Porque, de novo... Embora nós tenhamos uma entidade muito séria, que é o Inmetro, você precisa de uma atenção de Estado, percebe? Você precisa de uma conotação de Estado para isso. Né? E precisa ser muito sério. Né? Precisa ser um negócio muito bem articulado e isso precisa vir com bastante critério, né, Crispim? Eu não sei, eu vejo que ainda... Ou seja, que você está querendo dizer que você ainda prefere o carro a combustão, é isso? Não, eu teria os dois. Teria os dois, mas... Esse mote aqui, se for puxei, só para fazer uma correção nesse podcast aqui, né, lá no início da história do Vinícius, né, quando eu estava conversando com ele, eu falei, tem algum hobby? Não tem, tal. Eu insisti, porque eu vi que tinha um e tudo. Eu trouxe até isso aqui, ó, para ilustrar. Tá pegando aí, Charles? Consegue ver, ó? Isso aqui, para mim, tem a representatividade, porque foi o primeiro carro que eu tive, entre aspas, né? Era do meu pai, obviamente, mas foi o primeiro carro que eu dirigi cotidianamente, que era um Fuscão 1573, verde abacate. Dá para chamar hoje de verde Localiza. Eu descobri que o seu Aloysio da Localiza, o primeiro carro dele também, foi um Fusca verde desse. E eu tenho ele aí comigo, porque gosto de olhar para ele de vez em quando, lembrar de onde eu vim. E aí, conversando com o Vinícius aqui, você, eu gosto de... Como é que é o negócio? Qual que é o hobby? Gosto de quê? Eu gosto de carro antigo. Né? Viu? Falei assim. Por isso que ele está aqui. Esse negócio de carro elétrico não tinha carro elétrico na época. E tem umas histórias boas. Eu já restaurei 2 e estou no terceiro aí. É difícil. Né? Agora difícil. É um Opalão, né? Tá num Opala. Passou por 2 cadetes GSI, um cabriolé. Cabriolé. Que foi de quem?
foi do sobrinho do Amaral Gurgel, cara. Doutor Ricardo Tem certeza que era um cadete? Isso não era um Gurgel disfarçado? Você sabe que ele estava se desfazendo desse carro exatamente porque era uma coleção de carros que ele tinha ali no Planalto Paulista, pertinho do aeroporto de Congonhas, ali. Uma garagem enorme, cheia de carros. E ele tinha Mercedes, tinha um monte de carro lá. E ele se desfazia dos carros para ficar só com os Gurgel, porque a intenção da família era preservar só então os tem Gurgel lá? Tem muito Gurgel, não. Tem Gurgel que você nunca viu na tua vida lá. Eu tenho um amigo de uma vida, Vitor Marteleto, que o pai dele foi uma vida tendo um Gurgel. Muito legal. Muito legal, muito legal. E agora está na restauração, então, do Opala. Do Opala, que ano? 76. 76 azul, eu vi na foto, vou tentar negociar aqui, mas o preço é outro nível, não dá, esquece. Não podia deixar passar o Fusquinha verde e tal. Fusquinha, Zóio, da sua cor, viu? Paixão de muito brasileiro, nossa, né, Crispim? Nossa, esse abacate, eu vou te dizer o negócio, isso não parava em lama, não parava em nada. Mexia platinado, carburador, sabia mexer, que loucura. Hoje em dia abre o motor, olho para ele, não sei nem onde troca o óleo. Tem uma tampa plástica em cima assim, não mexa, não põe a mão aqui, mais ou menos isso. Reta final aqui desse papo muito bom nosso, Vinícius. A pergunta que aí já é eu que faço, né? E aí falando um pouco da vida, momento mais elétrico da vida do Vinícius Gibrail. Eu sei que deve ter, mas aquele que fala, esse vem na memória. Não, eu acho que o momento mais marcante, por difícil, tá? Foi o momento de eu sair do país. Imagina, eu nunca tinha viajado para o estrangeiro. E a minha primeira viagem foi para sair da minha casa, para agora morar num lugar que eu não conhecia, comer uma comida que eu nunca tinha comido, falar um idioma que eu não falava, num país que, por certo, tinha muitas dificuldades também. E eu acho que isso marcou bastante, né? Não tenho dúvida. Esse foi, sem dúvida, o momento de pegar aquele avião. Eu lembro foi muito difícil pegar aquele avião. Recém-casado, num movimento muito rápido, né? Mas assim, cortar as raízes com a família, sim, né? Com os amigos. Os amigos, meus pais, né? Meus pais sempre muito presentes e tal. Então foi bem difícil isso daí. E não tinha, tudo bem que já era 2006, estou voltando aqui só para não perder mas era diferente, até a questão da comunicação e tudo, né? Sem dúvida. Até tinha já, mas não era igual, né? Então, tinha o Skype, né? Mas, assim, a gente precisou criar uma infraestrutura, um computador. Meus pais, imagina, não tinham nenhuma habilidade com aquilo, então... E não dava para ensinar, porque você estava lá, não dava para ligar. Vou ligar para vocês aí e volto para falar. Mas eu lembro, olha, que as contas de telefone em casa, na época era telefone de linha, Telmex, e nós tivemos contas de $700 no mês. Você está brincando, né? Mas ué. Porque... Sim, precisava falar, né? Como é que é? É o outro lado, né? Porque eu falo, no final do dia, né, Crispim, nós somos humanos, né? Sim. Não existe razão nenhuma para você omitir. Sim. Você precisa falar com a sua família. Claro. E aquilo foi super, super difícil para mim. Foi super difícil. Mas passamos. E aprendeu. Muito. E te criou casca para depois uma Argentina, para depois o processo Latam que você viveu. Não tem isso, não tem almoço grátis, a gente precisa fazer. É isso aí. Muito bem. Como diria eu, ou como diria o Zóio, né, Zóio? O que a gente vai dizer agora? É isso aí, menino. Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica, Dúvio para você. Eu, Guilherme Crispim, o Mensageiro Elétrico, aqui em mais um bom podcast. Mais uma boa conversa. Aliás, gente, siga nosso canal, clica aí, se inscreva, né, para que você receba aí a notificação quando sair essas boas conversas elétricas de uma vida. Queria já fechando, agradecendo aqui, de novo, óbvio, aos nossos patrocinadores, agradecer a Trael, fabricante nacional de transformadores, está o QR Code aqui da Trael para que vocês possam saber mais da empresa. A TTS Energia, uma empresa referência na construção de usinas fotovoltaicas, na mini geração, na geração centralizada. Está aqui o QR Code da TTS. E, claro, agradecer a Tuve Highland, 150 anos de história. E se você quiser saber mais da Tuve Highland, vem aqui no QR Code ou assiste de novo a esse podcast que o Vinícius deu aula aqui sobre o que a empresa faz, a importância dela. Está aqui o QR Code da Tuve Highland.
Não deixar de agradecer, claro, a Fontana Filmes, estamos aqui no estúdio, parceira do Duve nessa empreitada dos podcasts. Agradecer a agência Mágica Marketing Empresarial, que nos ajuda com o marketing também do Diário de uma Vida Elétrica. E, claro, Vinícius, agradecer a você por ter vindo, ter contado sua história, ter dividido aí com a gente aí o teu Diário de uma Vida Elétrica. Muito obrigado. Obrigado a você, Crispim. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Vamos lá, Muito vamos bom. seguir. Vamos para frente. Gente, vem para o próximo. Um abraço. Valeu.